Nós estamos falando aqui, então, de fornecimento de bens e de serviços. E falando em bens e serviços, você há de concordar comigo que o poder público também fornece serviços. Também fornece serviço. E aí vem essa pergunta aqui, super pertinente, muito boa, feita pelo Elton Lee, dizendo o seguinte, ó, não sei se entra nesse tema, mas sempre tive dúvidas sobre serviços públicos prestados. Também entra no CDC? E até que limite? Ótima pergunta, porque isso tem tudo a ver com o tema de hoje, mas existem casos que sim e existem casos Que não. que não. Doutor Eliabe, serviços públicos entram no Código de Defesa do Consumidor? Até conversávamos sobre isso agora há pouco, né, Rê? Depende. Assim como quase tudo no direito, depende, né? 2 mais 2. Isso, exatamente. A legislação, ela diz que, sim, os serviços públicos podem ser encaixados, né, na Lei de Defesa do Consumidor. Mas vai depender, porque existem aqueles casos, né, Rê, em que se houver uma relação de subordinação, não se encaixa nisso. Mas se o serviço, vamos traduzir em miúdos aqui, né? Se for realmente um serviço prestado, Código de Defesa do Consumidor. Mas se for uma prestação de serviços do poder público que exija o seu poder de polícia, o exemplo da contribuição de melhoria, né? A prefeitura, por exemplo, resolve pavimentar uma rua, um determinado local, e ali ele executa um serviço. Isso não se submete ao Código de Defesa do Consumidor. Olha, Esse é isso é muito interessante que ele está falando, porque assim, ó, o poder público, ele presta serviços públicos. Se o poder público presta um serviço público como fornecimento e que você é o tomador final, exemplo, fornecimento de água, né? Não deixa de ser a Sabesp, por exemplo, hoje não porque foi privatizada, mas a Sabesp até então era uma empresa de economia mista, pública, mas porém de economia mista. Neste caso, o consumidor, o cidadão, ele é o consumidor final. Porém, por outro lado, se o poder público exerce o poder de polícia, por exemplo, cobrança de impostos, não existe essa relação de consumidor, por incrível que pareça. Aí você deve buscar o processo administrativo e não o Código de Defesa do Consumidor. Só para deixar claro, quando o cidadão for o consumidor final, aí sim se trata de uma relação de consumo. Quando o cidadão for alguém subordinado ao poder de polícia exercido pelo poder público, como por exemplo na cobrança de tributos, na cobrança de contribuições de melhorias, na cobrança de impostos, aí não há uma relação de consumo. Aí é uma relação de prestação de serviços públicos e, neste caso, não incidiria o Código de Defesa do Consumidor, mas sim as leis administrativas. Por exemplo, né, Rê, nós cuidamos de um caso em que entende-se em que a municipalidade, né, ou o estado ou a federação, ela prestou serviços públicos de saúde e esses serviços públicos, por exemplo, a pessoa que necessitou de atendimento não teve o atendimento devido, né? O diagnóstico feito pelo poder público, ele foi errado. Então nós entendemos que nesse caso houve aí uma falha na prestação dos serviços. Mas isso é algo a se discutir, né? Começam a vir agora as perguntas que nós chamamos das cabeludas. Meu Deus do céu. Se prepara. Doutor Eduardo de novo? Não. Não. Agora é pastora Cristina Bueno. O que fazer quando a empresa não tem o produto que está divulgando na oferta? O Código de Defesa do Consumidor diz que o consumidor, pastora, ele pode exigir o cumprimento forçado da obrigação. Aí, ó, maravilha. Então, se não tem, vai ter que fornecer outro de mesma qualidade pelo valor da oferta. Exatamente. Só um detalhe, a pergunta é maravilhosa. Existem algumas exceções, por exemplo, aqueles casos em que se tem um produto que vale lá R$ 500 e por algum erro de fato da empresa, colocou-se lá um preço de R$ 5. Então, a justiça vem entendendo hoje que existem certas coisas que elas são muito dissonantes uma da outra. Então, existem decisões, por exemplo, que obrigariam esse fornecedor a cumprir a oferta, né? Que o fornecedor envia aquele produto que custava 500 por 5, mas a jurisprudência dominante diz o seguinte:
aí constata-se que de fato houve um erro, Mas que um produto de R$ 500 não poderia ser vendido por 5. Então aí não existe essa responsabilização do fornecedor, tem essa É, exceção, né? é interessante porque assim, no direito, existe fala que boa fé e caldo de galinha não faz mal pra ninguém. Exatamente. Ou seja, o direito, em regra, ele não vai ser, ser consensual, ele vai concordar com um enriquecimento ilícito, né? Com enriquecimento sem causa. E por esse motivo não é empregado. É claro, se você viu lá, se chegou lá, tá a picanha tá R$ 30, mas na verdade era 60, você vai pagar os 30. Agora, é claro, não dá para ter essa dissonância de Exatamente. algo que você sabe que custa 500, 5.000 e por quê? Faltou um zero ali, ou 2 zeros, você pagar o valor. Exato. Não dá para pagar aí, nesse caso, a picanha de 60 por R$ 6, né? É isso. Agora, um outro detalhe interessante, que nesse mesmo assunto, acontece muito, né? Você vai no supermercado às vezes, e aí você nota que ali na gôndola, o preço de um produto é R$ 15, por exemplo. Quando você vai passar no caixa, no registro tá ali 22, 5, R$ 6 a mais. A lei do consumidor diz o seguinte, que na existência de 2 preços, vale para o consumidor aquele que for melhor para ele. Ou seja, o direito do consumidor visa resguardar o consumidor, né? Não adianta o fornecedor falar, mas esse daqui custa 22 e não 17, por exemplo. Assim, amigo, eu vou pagar 17 porque o Código de Defesa do Consumidor dá preferência ao Exatamente. consumidor. Tem 2 preços, o menor é o que eu vou pagar, exatamente. Já vem perguntas bombásticas aqui, ó. E os serviços bancários se enquadra como serviço do consumidor? Com certeza. Mas esse entendimento é mais recente, hein? Sabe disso, né? Exatamente, Rê. Porque, é claro, os bancários eles têm um lobby muito grande no Congresso e tudo mais, e sabe que isso foi uma discussão muito grande no começo, né? Verdade. Porque como existe a FEBRABAN, existe toda uma relação dos bancos, no princípio, entendia-se que o banco ele tinha um tratamento diferenciado. E alguns caras ainda continua tendo, essa é a verdade. E o legal é que mudou tanto que hoje tem inclusive uma súmula, né, do Superior Tribunal de Justiça que diz que o Código de Defesa do Consumidor ele é sim aplicável às instituições bancárias. E é muito interessante isso que o Liab falou, que tem uma súmula, porque por que que o Tribunal Superior, o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, eles editam súmulas? Justamente porque eles perceberam que vários processos estão chegando sobre aquele mesmo assunto, e eles tomando as mesmas decisões. E aí, para que esses processos não cheguem até as instâncias superiores, lotando os tribunais de processo do mesmo assunto, aí eles passam a editar essas súmulas. Portanto, se foi editada uma súmula de que aplica-se o Código de Defesa ao Consumidor à relação bancária, é porque tiveram muitas e muitas ações discutindo se aplica ou não o Código de Defesa do Consumidor nessa relação. Então, Eduardo Fritz, está respondida a sua pergunta. Vamos lá. Doutor, olha, mais um aqui, ó. Danilo Ruivo, se a empresa não quiser trocar o produto, o consumidor pode fazer? O que o consumidor pode fazer? Ele pode exigir o cumprimento forçado da obrigação. Até porque aí o consumidor ele tem essas escolhas, né, Rê? Se não houver ali o conserto do produto, né, ou serviço no prazo de 30 dias, o consumidor pode exigir outro de igual característica, a devolução integral do preço com as correções ou o abatimento proporcional. Ou então exigir o cumprimento forçado da obrigação. Ou cumpre ou cumpre. É isso mesmo. E olha só quem tá mandando uma boa noite pra gente aqui, ó. Jorge Carlos de Micena. Meu Deus! Jorgito, cadê você, Jorgito? Nós já estamos com saudade, Jorgito, principalmente do seu café. Eita! Olha, a Silvia mandou uma pergunta aqui, mas eu acho que ela pagou a anterior, não dá para entender direito. Silvia Belo, @Belo. Boa noite, doutor Eliabe. Isso só vale para vendas de carros? Não. Isso vale para todo tipo de produto ou serviço, é claro, tendo a diferença entre produtos duráveis e produtos não duráveis. Jair de Oliveira Rosa desejando boa noite para a gente aqui.
Vamos entrar em outros assuntos. Ó, isso vale para imóvel também, porque anúncios sedutores, quando você chega no local, é outro valor, ou seja, na imobiliária. Depende, Rê. Sim. Existem aí. Nós voltamos no início do podcast, né? Se a relação é de consumo, se encaixa sim. Mesma regra, mesmos valores. O grande problema, às vezes, que tem que tomar cuidado é que, por exemplo, Rê, às vezes nessa negociação de imóvel, é um particular que vende para outro particular, né? Aí nós não temos a incidência da relação de consumo. Agora, quando quem está vendendo é um fornecedor de serviços ou de produtos, incide a No mesma caso, coisa. imobiliária. Imobiliária provavelmente incide porque a sua prática, né, teria que se ver aí no seu CNPJ, ela é uma fornecedora do serviço de negociação. Ela faz a intermediação. Exatamente.